Ver o Tom Cruise pilotando caça era tudo que eu precisava nessa semana. Top Gun Maverick se utiliza de uma fórmula recente que vem dando certo em filmes de ação, sobretudo nessa franquia Missão Impossível, que é essa parceria Christopher McQuarrie e Tom Cruise. Um filme de ação que é muito mais focado na ação ritma a partir do espetacular do que necessariamente numa história mais bem elaborada, num roteiro ou coisa do tipo. Então, são filmes, principalmente os últimos dois Missão Impossível, que estão muito mais preocupados em levar o espectador direto para essas cenas de ação e mover o filme a partir dessas cenas de ação, a partir desse ritmo, dessa energia. São filmes com muita energia. Claro, aqui até tem um dedinho do Christopher McQuarrie, ele é o roteirista do filme, ele também é um dos produtores, o Tom Cruise é o protagonista, como vocês já sabem, mas a direção fica a cargo do Kosinski, que já trabalhou com Tom Cruise em Oblivion, já trabalhou com o Miles Teller e com a Jennifer Connelly em Only the Braves, e que tem como filme mais famoso da carreira o filme Tron, O Legado. É um diretor que não trabalha muito, quase sempre se envolvendo mais em filmes com maior orçamento, efeitos especiais e tal. Não tem um grande filme na carreira, talvez o grande filme da carreira dele agora se transforme em Top Gun Maverick. Só que não deixa de ser interessante ver como ele consegue se encaixar bem nesse estilo que o Christopher McQuarrie não criou nem perto disso, mas vem desenvolvendo muito bem nesses filmes com Tom Cruise. Aqui você vê muito da energia posta pela direção, pela montagem, mas principalmente pelas escolhas da direção aqui nesse filme. É um filme muito mais sobre o ritmo, sobre essas sequências empolgantes, do que sobre a história. Porque se a gente olhar, o filme ele vai se usar bastante da lógica do filme lá da década de 80. Aqui eu sinto que Top Gun Maverick ele traz os anos 80 para 2022 e meio que tenta encontrar um meio termo que funcione entre os dois. Então, sim, a gente vai ter muito daquilo que está no filme da década de 80, desde a estrutura, desde os personagens, algumas referências muito claras e diretas. A gente pega o personagem do Val Kilmer no antigo é o loiro do novo, é mais ou menos a mesma coisa. A dinâmica dele envolvendo o personagem do Miles Teller aqui é parecida com a do Val Kilmer com o Tom Cruise no filme antigo. Alguns eventos que vão acontecer, esse treinamento deles duelando e querendo ser o melhor, cada um se provar o melhor ou coisa do tipo. Então vai ter muito da lógica dos dois filmes, vai ser bem parecida a estrutura, a gente vai ter muito essa cor meio sépia, né, esse pôr do sol, essa iluminação que vai remeter muito também ao filme de 1986. Vai ter vários elementos nostálgicos para quem é fã do filme de 86, que vai ficar muito feliz aqui. Então, em algumas falas, em algumas aparições de personagens, vai ter essas referenciazinhas. E também tem algo que é muito da década de 80, né, do cinema da década de 80, que é essa própria lógica de colocar um personagem mais velho, que confronta um pouco o sistema e tem que vencer aquilo tudo sozinho, uma lógica também meio Guerra Fria, por mais que aqui não tenha essa citação tão direta, se eu não me engano, falando, é a Rússia o vilão, só que tem meio que essa lógica Guerra Fria, né? A gente nunca vê o rosto do inimigo, é sempre vestido de preto, é sempre uma ameaça mundial e tal, então vai se usar de muitos desses elementos que são próprios do filme da década de 80 ou da década de 80 em si, porque Top Gun é um filme muito icônico para o cinema daquela época. Então, essas referências e essa proximidade, de certa forma, vai ser tanto em conteúdo quanto em escolhas estéticas. E também as subversões que o filme vai fazer também vão aparecer tanto no conteúdo quanto nas escolhas estéticas. Então, Top Gun, como eu disse, ele marca muito os anos 80 porque ele tem uma lógica do blockbuster daquela época, que é parecido com o blockbuster atual, mas tem algumas diferenças. Algo que os blockbusters da década de 80 faziam muito era usar músicas icônicas daquele filme para que aquele filme não ficasse só naquele filme, só que ele fosse vendido também por meio da playlist, da trilha sonora, musical, para depois ser visto em DVD e coisas do tipo. Aquela lógica do blockbuster quando começa a sair só da experiência na sala de cinema para também se ampliar, e uma das coisas que ampliava essa experiência para outras mídias, digamos assim, era muito utilizada
por meio da trilha sonora. E Top Gun, o filme da década de 80, é mais do que um filme, é quase como se fosse um clipe de quase 2 horas. Então, a cada 5 minutos, tem um momento que o filme quase para ter uma montagenzinha com uma música que sobe. Aqui já não tem tanto disso. Sim, até tem alguns momentos de música, a abertura é igual do filme da década de 80, vai ter também a da Lady Gaga ali mais pro final e tal, mas no geral é um filme que se foca mais nos seus elementos narrativos e nos seus elementos espetaculares, acima de tudo, nessa ação rítmica, do que nesses momentos musicais ou coisa do tipo. E talvez o grande tema de Top Gun de 1986 é essa ideia de exaltação da masculinidade acima de tudo. Tudo bem, a gente até tem um romance central, mas o romance central ele nunca chega próximo da relação do Maverick com o Goose. Da mesma forma como o filme ele ama expor esses homens sem camisa, jogando vôlei ou fazendo coisa do tipo, o que tem em pequena medida aqui nesse filme, mas até quando aparece aqui é numa lógica um pouco diferente. Então se na década de 80 tinha esses caras jogando vôlei só para competir entre eles e mostrar ao mesmo tempo a amizade dessas duas duplas, aqui a cena que vai fazer referência à cena do vôlei é a cena do futebol americano na praia. Só que aí já vai ter uma lógica bem diferente. Aqui já é essa lógica de tentar unir esse grupo, né? Unir todos esses personagens. Então faz uma referência, tem aquele quê de anos 80, mas trazido para 2022. O mesmo nos próprios personagens. Aqui a gente vai ter uma personagem feminina no grupo, por exemplo. Esse tipo de coisa que traz esses elementos, como eu disse, e isso vai estar em praticamente tudo do filme lá da década de 80, mas para os dias de hoje também. Então tenta achar um meio termo, tanto em conteúdo quanto na estética proposta. Só que, apesar disso, para mim, o grande destaque do filme tá justamente nessas cenas de ação, tá justamente em colocar a gente dentro daqueles caças e acompanhar, e é uma experiência incrível, principalmente se você conseguir assistir esse filme em IMAX. Então, o fato de muitos dos atores saberem o básico e muitas dessas cenas realmente serem filmadas com eles pilotando um caça ou coisa do tipo. O Tom Cruise, por exemplo, ficou mais famoso que tirou licença para dirigir caça, esse tipo de coisa. Então funciona muito bem, são cenas muito bem montadas, que trazem uma energia muito grande. Se eu falei da lógica Christopher McQuarrie e Tom Cruise de Missão Impossível, lá em Missão Impossível tem uma ação que está mudando o tempo inteiro. Então vai pro céu, depois vem pro chão, luta corpo a corpo, tiroteio, esse tipo de coisa. Aqui não. Aqui o Kosinski consegue fazer um trabalho muito bom em manter sequências muito longas apenas com esses caças fazendo a missão deles, ou esses caças duelando com outros caças. Até tem uma mudançazinha de nível da ação em alguns momentos, mas ainda assim é a gente jogado dentro daqueles caças. É o filme quando o filme vai pro ar e é quando ele funciona melhor. E além disso, o filme faz muito bem explorar as personas aqui desses atores, né? Acima de tudo, o Tom Cruise, ele é o nome do filme, e aqui é uma escolha interessante, né? Porque a gente tem visto muito nos últimos tempos franquias voltando, e aí a gente pega personagens centrais dos filmes antigos e colocam eles como personagens secundários, algo que Pânico até tirou sarro, né, o filme desse ano. Só que aqui não, aqui o Tom Cruise é a figura central, ele é o protagonista, ele continua sendo o cara mais foda ali, ele continua sendo o cara que vai enfrentar o sistema, ele continua sendo o personagem muito parecido que ele foi, por mais que tenha se passado muitos anos. Então é quase como se o Tom Cruise ele não envelhecesse, até essa brincadeira com o próprio ator, né, que o Tom Cruise não envelhece. E aí o filme vai explorar muitas das coisas que ele faz. Então, o fato do Tom Cruise tirar a licença de tudo, de moto, de carro, de caça, de helicóptero, o filme vai explorar isso, com ele pilotando um caça, com ele dirigindo uma moto em alta velocidade, ou até com a corrida típica dele, né, o jeito dele de correr. Vai ter uma sequência que ele vai estar só correndo, só pra gente ver a corrida típica do Tom Cruise. Então vai se usar muito da persona do ator e do que ele construiu no cinema de ação nos últimos anos, e aqui vai usar todos esses elementos. Isso vai aparecer um pouco em outros atores também de uma forma um pouco mais contida. O próprio Miles Teller aqui vai ter uma sequência que, claro, vai fazer uma referência ao filme de 86, mas vai ser o Miles Teller tocando piano. E imediatamente já vem a memória de Whiplash.
Então o filme usa bem de você, em alguns momentos, até desconstruir um pouco a lógica do ator, do personagem, e trazer um pouco da persona do próprio ator, ou aquilo que o ator já construiu no cinema, e fazer uma referência direta. Então o filme faz isso muito bem, acho que explora bem a nostalgia, quem é fã do filme antigo provavelmente vai amar esse daqui. Eu pessoalmente acho esse muito mais filme do que o filme da década de 80, que eu acho legal até e tal, mas aqui é muito mais cinema. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram ao filme, ou se vocês vão ver, se vocês gostam de Top Gun, se vocês estavam loucos para assistir. Fiquei muito feliz que a sessão que eu fui tinha muita gente mesmo, então acho que é um filme que deve fazer muita bilheteria, principalmente a turma que assistiu ao filme antigo na época de lançamento, a turma que está com uns 40, 50 anos hoje em dia. Então por hoje é isso, primeiro comentário fixado, tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.